Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje pode ser diversas coisas, mas vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre livros, vamos falar sobre projetos, vamos falar sobre carreira. Eu estou aqui com uma pessoa que é meu irmão, uma pessoa maravilhosa, o professor José Nascimento, ele que é professor, consultor, palestrante, jornalista, escritor e muito mais coisas, né? Só que a gente ficaria a tarde toda aqui só lendo o currículo dessa pessoa maravilhosa. Seja muito bem-vindo, professor Nascimento. Ô Ismael, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Conexo Podcast, é sempre uma honra, né? Eu estive aqui, a repercussão foi muito boa e a gente teve a oportunidade de compartilhar informações, que eu acho que essa é a grande chave, né? A gente sabe algumas coisas, compartilha, mas também aprende muito, né? E a honra é toda minha, porque eu estou aqui para conversar com você, conversar com o seu público e estou à sua disposição para falar aí dos nossos temas. Maravilha. Professor, que felicidade recebê-lo novamente aqui no nosso podcast. O nosso espaço ele está sempre à disposição para quando quiser vir aqui. A gente fica muito feliz e muito feliz de aprender contigo. É sempre uma honra poder aprender. A gente criou um relacionamento de amizade, né? Depois do nosso podcast. A gente está sempre conversando, né, e falando sobre os nossos projetos, os propósitos que estão sempre ligados, né? A gente processa da mesma fé, então a gente tem esses momentos de conversa, de amizade, né? Mas é sempre bom a gente falar de aprendizados, né? E o último podcast que a gente esteve aqui, que o professor falou muito sobre comunicação, sobre a parte de livros, né? Então, eu gostaria de entender o que mudou de lá para cá, quais são as novidades que a gente tem do podcast anterior, e já deixando um link para as pessoas que não assistiram o podcast do passado, que a gente fez. Olha, ele é o episódio número 105, tá? Você lembra até o número? Você vai lá no episódio número 105, você vai ver um episódio com o professor Nascimento contando a história dele, falando de onde ele veio, da trajetória dele. Então, não deixe de assistir o 105, mas fica aqui com a gente que vai ter conteúdo maravilhoso hoje, né? Que legal, a gente fez uma fala que eu chamo assim de motivacional e inspiracional, né? A gente vive numa sociedade com uma série de desafios e tem muita gente parando e desistindo no meio do caminho. Não que a vida seja fácil, não que a gente não tenha lutas, mas eu digo que eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. E às vezes eu preciso contar isso para mim mesmo, tá? Até para que eu tenha força para vencer aí as novas empreitadas na minha vida, mas também compartilhar com outras pessoas, porque a gente sabe que hoje a gente vive num país de grandes desafios e tem muita gente parando pelo caminho, não reconhecendo a sua força, a sua garra, a sua capacidade e o seu potencial. Deus deu para todo mundo uma força e um potencial muito grande. Agora, às vezes a gente, por força das pancadas que a gente leva, acaba guardando as nossas ferramentas, como diziam os antigos, né, colocando a viola no saco e parando de tocar, sendo que a gente pode fazer muito sucesso por aí, né? Nesse momento, Ismael, eu estou desenvolvendo um projeto muito fortemente ligado à área de educação, né? Como consultor, como mentor e trabalhando como professor de pós-graduação, especialmente nas disciplinas ligadas aos temas que eu amo muito, né? Falando de liderança, né? E falando de comunicação. Mas, Nascimento, por que você fala desses dois temas, sendo que você trafega por vários outros? Porque são dois temas essenciais no mundo moderno e dentro das nossas companhias. Além disso, eu gosto de dizer, você sabe disso, eu trabalho como consultor, como mentor, em cima de temas que eu estudo muito, que eu vivi e construir coisas dentro das organizações, né? E que eu estou atuando constantemente, né? Como professor, como mentor e, acima de tudo, como executivo de empresas. Liderança e comunicação fazem parte da minha vida. Trabalhei na Rede Globo, trabalhei na Record, trabalhei na TV Sinal, fui diretor de marketing e comunicação de empresas, e essa vivência prática é que eu trago para os meus projetos, né? E hoje, quando a gente fala a respeito
respeito de liderança, eu gosto de dizer o seguinte: nós vivemos hoje um momento de apagão de líderes dentro das grandes empresas. E são os líderes que vão inspirar as pessoas para que as empresas continuem existindo e para que tenham grandes resultados. E a comunicação, Nascimento? A comunicação é uma ferramenta imprescindível, né? Não se faz nada hoje no mundo dos negócios sem que você tenha uma grande comunicação. E professor, tu falou desse apagão e isso é visível em todas as organizações. A gente vê a falta de liderança, né? A falta de profissionais que estejam dispostos a liderar, né? Tem muita gente querendo ser liderado. O problema não é meu, né? Eu vou passar para frente. Delargar. Meu gestor que resolva, né? Na sua visão, por que isso está acontecendo? Olha, o que acontece, né? A gente flexibiliza algumas situações. E quando a gente fala do que é liderança, da essência da verdadeira liderança, liderar é inspirar pessoas para que elas alcancem grandes resultados. Liderar não é saber de tudo, mas é fazer com que as pessoas entreguem para a sua companhia, entreguem para a área onde você está envolvido o melhor de si. E o que nós precisamos de um bom líder? Que ele saiba delegar, que ele saiba comunicar, que ele saiba convencer e, acima de tudo, inspirar pessoas. Então, está faltando nos nossos líderes inspiração. Está faltando nos nossos líderes humildade. Está faltando nos nossos líderes simplicidade. E o problema não é só de quem está ocupando cargos de liderança. Muitas vezes os donos das companhias acabam levando para o cargo pessoas sem a real capacidade. E a grande pergunta que a gente recebe, né, como mentor, como consultor, como professor, é a seguinte: professor Nascimento, mas dá para aprender liderança? Dá para aperfeiçoar as minhas competências para ser um grande líder? Com toda certeza, sim. Se você tiver um bom mentor, se você tiver um bom professor, se você tiver vontade e disciplina, né? Porque a gente ser esmirilhado, a gente ser moldado, né? Precisa primeiro ter autoconhecimento. Tem muita gente que quer ser líder e que não tem um autoconhecimento. E ela continua fazendo as coisas da velha forma. Ela continua tendo resistências para mudar. Recente, né? Eu estou com 2 projetos consultivos dentro de um banco, dentro de uma fintech e numa empresa de recuperação de crédito. E aí eu fui conversar com as pessoas que me confiaram um contrato e me confiaram um projeto. E aí ela falou bastante coisas que eram pontos, até certo ponto, negativos. E ela ficou me olhando, esperando que eu reagisse, né? Porque o que acontece quando a gente recebe um comentário, entre aspas, negativo? A gente quer se explicar, a gente quer achar uma forma para dizer, olha, poderia ser assim, mas eu não fiz isso, por aquilo, né? E ela esperou, eu falei, não, você me deu um feedback, eu tenho que processar e eu tenho que entender isso, criar um significado para isso e buscar aquilo que você precisa, né? Então, hoje, na questão dos nossos líderes, a gente precisa um realinhamento, né? Num dos meus livros, que eu sou o coautor e também o coordenador, que é Entre Drones e Dinossauros, eu lancei um capítulo chamado Líder 7.0 e falei dessas competências. Você falou da questão de fé, fui pescar, né? Nos grandes líderes bíblicos também, dicas de comportamentos que podem ser utilizados nos líderes da atualidade, Ismael. Inclusive, pessoal, o livro ficou fantástico. Entre Drones e Dinossauros, tu precisa ler. O livro ficou maravilhoso, especialmente esse ponto, esse capítulo do Líder 7.0, que ele vai te trazer clareza para o líder entender como funcionam os processos de liderança. Dentro disso, professor, tu falou que é possível a formação de um líder, mas o professor entende que as organizações hoje estão um pouco sem tempo para esse treinamento do profissional e aí quer contratar o profissional pronto e o profissional pronto está escasso no mercado, pelo menos na minha visão?
Não dá para você fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? E aí o que acontece? A empresa quer melhorar o perfil da sua liderança e não quer investir tempo para que um consultor, para que um mentor vá lá dentro fazer esse treinamento. Além disso, às vezes ela não quer pôr dinheiro nisso. E aí você vai fazer esse trabalho muitas vezes lá dentro de casa. Não que isso não seja bom e que não dê certo, né? Mas é preciso, acima de tudo, processo. Levantamento de informação, fazer o que a gente chama de assessment, né, que é uma boa entrevista com toda a liderança, fazer uma pesquisa de clima dentro da sua companhia, ter uma avaliação por competência, para quê? Para que você identifique com muita clareza o propósito, o que a sua empresa faz, quais são as suas grandes entregas e também, por sua vez, quais são as competências exigidas de cada talento. Hoje em dia, né, já tem empresas contratando, além desse olhar do perfil comportamental, do perfil das competências, né, das hard skills e das soft skills, empresas que já contratam colaboradores com uma percepção de propósito. Qual é o propósito pessoal dessas pessoas? Qual é o propósito da companhia? E existe o que a gente chama de fit cultural entre essas duas pontas para que você tenha uma contratação assertiva, né? Mas é possível sim treinar liderança, é preciso que a gente treine liderança nas nossas companhias e que a alta direção, o board da companhia, o conselho de administração repasse a essa liderança quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e que a empresa invista, empresa que aplica recursos, que investe na qualificação dos seus talentos, com toda certeza tem resultados bem melhores. E aí vale para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a minha empresa é muito pequena, eu não tenho como investir no treinamento. Sempre tem alguém que você consiga chamar para qualificar o seu time, para treinar. Sempre você pode fazer entre o seu time um repasse de conhecimento e de informação. É o que a gente chama de Learning Organization, organização que aprende. Ou seja, a partir do conhecimento do time, você multiplica a tua informação e o teu conhecimento. E aí formas, a gente tem demais, né? Hoje, por exemplo, o Conexo Podcast, você me falou que eu sou o podcast número 100 e... Não, esse foi o 105 passado. Nós estamos chegando a mais de 160, quase 160 episódios. Mais de 160 episódios. Quanto conhecimento, quanta informação que você tem disponível. Então, hoje em dia, para empresas, não tem mais desculpa de você dizer eu não tenho dinheiro para treinar pessoas. E, acima de tudo, para nós e para você que é talento, para você que é colaborador de uma empresa, você tem como obter conhecimento e informação, não só nos chamados bancos escolares, que eu defendo tanto, mas hoje você tem podcast, tem videocast, tem revista, tem jornais, tem internet, tem sites, tem até o ChatGPT, que pode ser um grande aliado e um professor seu aí no seu processo de qualificação. O professor falou algo muito importante, que é o auxílio, usar o auxílio da tecnologia que está disponível para se posicionar melhor no mercado. Isso tanto quanto falando aqui de colaborador, empresas. O professor falou sobre ChatGPT. É uma das ferramentas muito utilizadas e que consegue te trazer uma clareza muito grande. Entendendo isso, colocando isso na balança, podemos dizer que é por falta de interesse? A gente tem... Com todo essa gama de informação que foi citada até aqui, e ainda com tanta informação que ainda a pessoa pode buscar, e ainda a pessoa fala, eu não consigo... Pode-se afirmar que é falta de interesse ou não? Olha, tem muita gente desinteressada em buscar conhecimento e informação. Tem muita gente que está acomodada, infelizmente. E o que acontece? Tem alguns ditados que eu gosto, né? Um deles diz assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Essa minha mãe fala muito. Deus ajuda quem cedo madruga. Né? E não tem nada fácil, Ismael, na vida, né? Então, para você ser o melhor talento, para você ser o melhor profissional, você precisa
precisa se dedicar. Eu estou com 56 anos de idade. 56 anos já, professor? Não parece? Não parece. Muito obrigado, Nossa. hein? Acabou de ganhar um prêmio. Obrigado, viu? Mas assim, eu não lembro de nenhum ano que eu parei de estudar, que eu parei de ler, que eu parei de buscar informações. E eu falo, eu venho da roça, eu não tenho tradição não tinha tradição de ler livros ou expectativa de crescer profissionalmente. Eu fiz 4 pós-graduações. Eu estou fazendo agora um mestrado. Está estudando ainda? Estou estudando e não dá para parar de estudar. Então, assim, você que é profissional, você que é talento, continue estudando. E o bom de hoje em dia é que a gente tem uma série de outras formas de você continuar aprendendo. A gente falou do processo de mentoria, que é um processo que eu faço, né? Ajudando empresas, ajudando empresários, executivos, no quê? A resolver problemas de forma focada, né? Porque às vezes a pessoa está lá e você vai fazer um curso que vai levar 1 ano, você vai fazer um mestrado que vai levar 2, 3 anos, né? E o que o mentor faz? Em loco, qual é o teu problema? O teu problema é com a equipe, o teu problema é na liderança, o teu problema é na comunicação. A gente vai, levanta essas informações e ajuda as pessoas a resolver. Troca conhecimento, aperfeiçoa, né? Afia a ferramenta juntamente com as pessoas. Para quê? Para que elas gerem os seus resultados. Então, hoje em dia, a chave é conhecimento, busca de informação de todas as formas. E esse conhecimento, essa informação, ela está à disposição de todo mundo. Com dinheiro ou sem dinheiro, hoje em dia, dá para estudar e dá para aprender. Dica do professor: nunca pare de estudar, nunca pare de buscar conhecimento. Sempre esteja disposto a aprender muito, aprender mais, para que você não fique parado no tempo e não perca a oportunidade, podemos dizer assim? Com certeza, nunca pare de estudar. Por quê? O que vai acontecer? Você vai receber proposta. Às vezes a gente reclama, né? Eu estou aqui nessa mesma empresa há tanto tempo. Eu estou no mesmo negócio há muito tempo. Eu não consigo mudar de função, eu não consigo receber um aumento de salário. E recente eu tenho uma fábula corporativa que eu acho sensacional. Conta-se que numa empresa, Ismael, uma pessoa chegou para trabalhar, né, entre toda uma equipe, e aí começou a fazer o seu trabalho, começou a se destacar, né? E aí logo recebeu um aumento de salário do seu diretor, lá do dono da empresa. E aquilo gerou uma ciumeira, especialmente num colaborador que já estava há muito tempo na empresa. Aí ele chega para o dono da empresa e diz assim: olha, eu estou aqui com você, te ajudando há mais de 20 anos, ajudei a crescer, a formar essa empresa. Eu não lembro a última vez que você me deu um aumento de salário. Mas esse Ismael que chegou agora aí, você está tratando ele aí de forma diferenciada e em menos de 2 anos ele já ganhou até aumento de salário. Aí o chefe, na verdade o chefe não, um líder, né, parou, processou e falou: é verdade, ele ganhou um aumento de salário. Só um pouquinho que eu vou te mostrar e explicar um pouquinho por quê. Ismael, vou te fazer um pedido daqui a pouco. Tá bom, chefe. Ok, perfeito. E aí chegou pro José Nascimento e falou: eu quero que você desça lá embaixo e compre R$20 de laranja para mim, tá bom? Tá bom, beleza. O cara, muito prestativo, catou o dinheiro, desceu lá, olhou e tal, subiu correndo pro escritório e chegou pro chefe e falou o seguinte, eu fui lá, a feirinha tá aberta ainda, mas não tem laranja hoje lá. E aí acabei não comprando, tal, enfim. Aí ele pegou o dinheiro e falou: Ismael, vem cá. Ismael, eu tô aqui querendo comer alguma coisinha, tal, e eu pensei de chupar uma laranja. Desce lá na feirinha e compra a laranja para mim. Ismael chegou lá, tal, olhou. Aí olhou e falou: caramba, não tem laranja. Aí foi na feira e falou: o que você tem aqui que eu posso comprar com R$10? Pode comprar uma maçã, pode comprar aqui um pêssego, pode comprar aqui. E aí ele pegou e fez uma cestinha e voltou correndo para o chefe. Chefe, é o seguinte, o senhor pediu que queria alguma coisa para comer rapidinho com pressa e laranja lá realmente não tem. Mas é o seguinte, eu trouxe aqui para você essa cestinha com vários tipos de fruta e aí você prova a que você mais gosta e aí acaba fazendo uma boquinha. Caraca. Tá? Daí o cara voltou para o amigo dele que estava lá na empresa há 20 anos e falou assim: você entendeu por que é que eu dei o aumento
para o Ismael, as empresas precisam de talentos que solucionem problemas, que resolvam problemas. E tem, muitas vezes, nas empresas, mais pessoas que geram conflitos, que geram confusão e que não trazem resultados, que não ajudam o negócio, do que pessoas que são proativas. Tem mais pessoas reativas, né? Arrumam problema, né? Arrumam problemática para tentar achar uma solucionática, do que pessoas que realmente são proativas e resolvem problemas. Negócios, empresas, corporações precisam de resolvedores de problemas. E essa questão dos resolvedores de problemas, vamos pegar esse ponto, que é um ponto que eu acho que é muito importante dentro de uma organização, de uma empresa. É possível transformar uma pessoa que problemática, digamos assim, que traz problema em uma pessoa solucionadora de problema? Como que eu faço isso? Com toda certeza tem solução, sim. É muito provável que eu e você também já vivemos alguns problemas e desafios dentro das companhias. Primeiro, você tem que ter dentro das empresas pessoas que despertem para você e para toda a equipe a percepção do autoconhecimento. Uhum. Tá? Eu quero saber quais são os meus déficits, eu quero saber quais são os meus gaps, né? Tanto em questões técnicas e operacionais, que equipamento eu preciso saber operar, que software eu preciso saber usar, quais são as requisições técnicas da minha empresa, e depois nas questões comportamentais. Nós sempre vamos ter pontos de melhoria. Nós não somos pessoas prontas e acabadas, nós estamos sendo lapidadas, e com toda certeza vamos chegar aí perto dos 100 anos sem sermos os melhores. Então a gente pode e precisa sim melhorar. Precisamos ter boa vontade, precisamos ter apoio da nossa liderança, precisamos ter ações de mentoria, de orientação, e precisamos ter empresas que acreditem nas pessoas e que invistam na sua qualificação e no seu conhecimento. Agora, se a sua empresa não investe em você, por favor, não tenha vergonha. Enfie a mão no bolso e invista na sua qualificação. Vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, vai assistir uma palestra. É aquilo que eu falei. Vai assistir um podcast? Isso, né? Vai assistir um podcast com dinheiro ou sem dinheiro. Eu provoco muito, né? Quem cuida, quem é o capitão da sua jornada corporativa, quem é o protagonista da sua carreira e quem precisa saber aonde quer chegar é você. E a gente só chega mais longe, mais distante, com mais qualificação e mais conhecimento. Falando em qualificação, esses dias eu estava vendo um podcast no YouTube do Flávio Augusto, e ele fala sobre liderança, fala sobre vendas, ele tem uma mesa, né, de podcast, e fala com mentes brilhantes também, que nem eu estou tendo a oportunidade hoje. Mas ele traz no podcast dele, do Flávio Augusto, ele traz esse conhecimento gratuito. Isso. De pessoas falando das histórias das empresas, de como começou, de como foi o empreendedorismo. Que é o foco dos podcasts, é isso, é contar histórias para conectar pessoas, né? Boa. Quando eu falo isso, professor, um líder pode estar, um gestor de uma empresa, um líder pode estar vendo o nosso podcast. Ele vai entender, vai falar, mas tá, o professor Nascimento falou tudo isso. Como o que a gente está conversando, falando sobre essa questão de liderança, a questão de gestão da empresa, a questão de criação de processo, tudo isso o empresário ele encontra quando ele contrata uma mentoria do professor Nascimento? Com toda certeza, né? A primeira coisa... o que mais? Boa. Primeiro, eu vou ajudar a sua empresa a crescer, eu vou ajudar a sua empresa a resolver problemas nas áreas de liderança e comunicação. E como é que a gente faz isso, Ismael? Buscando informações, conversando com a alta direção, conversando com as gerências, a média gerência, e conversando também
também, muitas vezes, com os colaboradores. Na maioria das vezes, a solução dos problemas está dentro da própria companhia. O problema é que na confusão, na correria do dia a dia, as pessoas não conseguem parar, se organizar para chegar a bom termo de resultados, né? E aí, o que a gente faz? Leva um olhar estrangeiro, leva processo, né? Por que a gente vai, muitas vezes, a um profissional para buscar emagrecer ou para fazer um tratamento? Por quê? Porque sozinho a gente não consegue. Esse é o papel do consultor e mentor, te ajudar, te apoiar, cobrar, né? Eu falo que o trabalho do mentor, muitas vezes, é de cobrar, ser incisivo e dizer assim, nós não vamos avançar para outra fase se a gente não preencher essa etapa do nosso processo. É dar método, né, para as coisas, é estabelecer ali metas, processos para que você alcance os seus resultados. Então, eu estou à disposição de executivos, de profissionais, de empreendedores, para um processo de mentoria individual, nas áreas de liderança, nas áreas de comunicação, né, redes sociais, enfim, toda essa vivência que eu tenho, né? Eu tenho trabalhado com mudança, com clima, com cultura, tenho trabalhado com projetos de recursos humanos, implantação, né, de um RH 4.0, de um RH diferenciado, tenho trabalhado com projetos de reestruturação de empresas e de companhias. Então, a gente está à disposição de pessoas, né, e de companhias quando elas querem fazer um trabalho mais organizado, mais orquestrado, para que elas tenham ainda mais melhores resultados. Eu fiquei sabendo, professor, também que o professor também atende, faz palestras, né? Então, para grandes organizações e grandes empresas e também pequenas empresas também? Com toda certeza, né? Eu brinco assim que a gente não pode diferenciar, a gente está à disposição de pequenas e grandes empresas para gerar essa solução. A palestra é uma injeção motivacional, né? Para que a sua empresa e para que os seus colaboradores saiam dali, né? É isso que eu gosto, motivados para um processo de mudança, para um processo de transformação. Então, a gente tem aí uma série de ofertas, né? Então, aulas nas pós-graduações, consultoria, mentoria, isso, e palestra, isso, e assessoria, e né? assessoria. Um outro trabalho que eu faço, né, que é um trabalho de assessoria de comunicação, e dentro da comunicação, né, como eu venho aí num processo dos livros, o que é que eu tenho feito ultimamente? Ajudado empresas, famílias a construir projetos de livros, né? Agora mesmo eu estou escrevendo um livro, juntamente com meu amigo Erivelto Oliveira, a respeito do Flávio Brandalize, que é um dos fundadores, que foi presidente do Grupo Perdigão, uma das maiores empresas do Brasil. Então, contando essas histórias para quê? Para deixar um legado, deixar um registro dessas histórias de empreendedores, para que esses empreendedores também inspirem outras pessoas. E além do livro do Made in Brasil, Crônicas de um Empreendedor, que conta a história do Flávio Brandalize, eu acabei de coordenar agora, juntamente com o professor Alexandre Conte, juntamente com o professor Frederico, que é da GPCom, mais uma edição, o volume 2 do livro Entre Drones e Dinossauros. Na primeira edição, a gente fez um olhar para o presente, para o passado e para o futuro, e agora, nessa edição, a gente fala sobre mega tendências. No meu capítulo do Entre Drones e Dinossauros 1, eu falei sobre Líder 7.0, né? E nesta nova edição, o meu tema é o ESG, né? Que é um assunto relacionado à questão de sustentabilidade, de meio ambiente, ao social, né? E à governança das companhias. Os 25 autores, em 20 capítulos, estão trabalhando em cima do tema mega tendências. Fantástico, estou aqui só absorvendo. Estou absorvendo todas as informações aqui e muito feliz. Eu que estou feliz de estar aqui. De poder aprender novamente. Do outro lado aqui, a mente não para, né? Então, se ficar aprendendo sempre, é sempre uma honra recebê-lo aqui. A gente sempre fala que as portas estão abertas sempre que o professor... eu quero falar sobre um tema específico. Ismael, vem, obrigado, professor, Ismael. Vem falar aqui, vem contar.
e vem ensinar as pessoas também, obrigado. Obrigado. Sempre uma honra. Eu fico muito feliz de estar aqui no Conexo Podcast. Você e a sua equipe sempre muito gentis e carinhosas para comigo. E além de me ofertar espaço, eu me sinto honrado porque vira e mexe eu sugiro aí o nome de um entrevistado para você e eu fico feliz porque as pessoas têm tido a humildade, o carinho de compartilhar conhecimento e informação. É isso que a gente precisa cada vez mais, né, Ismael? É isso aí, professor. Falamos de um pouquinho de cada coisa, né? Mas é lógico que se quiser saber mais é só chamar o professor Nascimento. E como que a pessoa encontra? Eu sou empresário, quero contratar o professor Nascimento para uma mentoria, uma palestra. Legal. Dentro da minha empresa. Que legal. Ismael, olha, as pessoas podem me encontrar no meu telefone celular. Pegue aí uma caneta, porque você vai anotar aí onde você me encontra. Nas redes sociais eu estou como Nascimento Top de Gestão, que é o nome do meu projeto, é o nome da minha empresa. E eu estou lá no Instagram. José Nascimento no LinkedIn. E pelo telefone, né, é o 41992701011. Nas redes sociais eu tenho um conteúdo também no Top de Gestão no YouTube, são especialmente trechos de entrevistas que eu faço com pessoas, com empresários, com empreendedores. Lá você vai encontrar o Mário Gazin, né, do Móveis Gazin, acabou de lançar um livro agora chamado Roda Gigante da Vida. E fantástico o livro. Eu trouxe aqui para vocês também. Maravilhoso. Né? E eu tive a honra de escrever o prefácio, viu? Fiquei faceiro. Ficou fantástico o livro, ficou maravilhoso. Você que quer conhecer sobre esse projeto também, o livro está disponível para venda, né, professor? Consegue encontrar nas livrarias, principais livrarias? Olha, na verdade, assim, eu não sei como é que o Mário está fazendo com o livro dele, mas ele está, assim, à disposição na internet, entre em contato. Mas eu posso fazer o seguinte? Claro. Eu escrevi o prefácio do livro do Mário Gazin, tive essa honra, e o Mário me mandou uma série de exemplares. E eu quero trazer um exemplar especificamente para que você sorteie para quem está acompanhando o seu programa, né? Então, você que está aí, o pessoal do Conexo vai dizer como que você vai poder participar de um sorteio desse livro ou vai ganhar esse livro, né? Porque ele ficou muito bom mesmo. Mas eu queria voltar a dizer o número do meu telefone. É o 41992701011. Gostou dessa ideia da gente sortear o livro do Mário? Fantástico, eu já estou aqui. 1 ou 2? 2, pode ser? Pode ser, você que manda. Teremos 2 livros do Mário Gazin que vamos sortear aqui para os nossos seguidores que estão acompanhando o nosso podcast. Fique atento. Muito bem. Professor, foi um prazer enorme, uma honra recebê-lo aqui. Eu sempre fico aprendendo, sempre aprendo muito com o professor. Para mim é uma alegria imensa. Obrigado. Queria que o professor deixasse uma palavra aí para o público nosso que está assistindo a gente nesse momento. O que mandar seu coração? Ismael, a gente está aí ou numa virada de ano, né? A gente está no final de 2024 ou para a chegada de 2025, quando a gente está gravando esse podcast. Mas você pode estar vendo esse podcast num outro momento, no ano de 2025 ou no ano de 2035. Tá? Eu quero deixar um olhar de fé, um olhar de esperança para quem está nos acompanhando. A gente vive hoje num mundo tão desafiador, com pessoas tendo nas suas vidas os mais diversos tipos de problema. Então, o que eu quero dizer para você? Não temas em relação aos seus desafios, aos seus problemas. Você vai conseguir solucioná-los, né? E você vai conseguir solucioná-los como? Primeiro, tendo Deus à frente, né? E depois buscando equilíbrio pessoal, buscando equilíbrio emocional, buscando autoconhecimento, buscando informação, buscando estudar e estar preparado para esse enfrentamento. Tem um ditado que diz o seguinte: não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, né? Então a gente vai conseguindo avançar. E como você e eu temos um olhar e uma visão de fé e de espiritualidade, nós precisamos falar sobre esse tema também. Empresas precisam trazer o tema espiritualidade para dentro dos seus espaços. A sociedade, se ela tivesse mais espaço para a espiritualidade, para a fé, nós não teríamos a quantidade de problemas que nós temos. Se as nossas famílias, se nós também tivéssemos essa visão, a gente
teria menos problemas e mais soluções, né? E aí eu quero encerrar com uma fala de um trecho bíblico que eu gosto muito. Eu recebi ele de um grande amigo quando eu saí da roça para estudar jornalismo, para ir para a universidade em Ponta Grossa. Ele diz o seguinte: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te tomo pela tua mão direita, né, e te faço caminhar, te faço alavancar, te faço alcançar espaços e horizontes muito melhores. E quem fala isso para todos nós? É o Criador do mundo, é o Criador do universo, que é Deus. Então, muito obrigado por este convite, muito obrigado por esse espaço. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando e que Deus abençoe você também por essa oportunidade que você me dá. Muito obrigado, meu irmão. Amém, professor. A palavra veio diretamente, então recebo e obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente, por sempre estar disposto a... Professor Nascimento, claro, vou aí compartilhar com vocês conhecimento e para a gente é um orgulho muito grande recebê-lo aqui. Obrigado. Para você que está assistindo o nosso podcast, queria agradecer a participação, agradecer a você que nos acompanha, a você que dá o privilégio da gente chegar até você com conteúdos incríveis que a gente vem fazendo há alguns meses, alguns anos já. A gente vem preparando os conteúdos de coração para que chegue até você, que sirva de inspiração, que possa chegar até você no momento que você mais precisa. Muito obrigado. Queria agradecer a todos que nos acompanham, que curtem, que comentam os nossos vídeos aí, que enviam para os amigos que estão nos ajudando a chegar mais longe. A todos os nossos patrocinadores que estão presentes aqui, que também acreditam no projeto da Conexo Empresarial, em especial a agência Vulgata, né, que faz esse trabalho acontecer. Tem os profissionais aqui que estão nos acompanhando há muitos anos aí, que já estão... que a gente vem trazendo conteúdo para você. Então, eu queria agradecer ao Eliseu, a Fran, aí por acreditar no projeto da Conexo Empresarial, por acreditar no empreendedorismo, por incentivar pessoas. Uma agência de marketing com mais de 13 anos de mercado que acredita no empreendedor, no pequeno empreendedor que consegue levar uma visão diferente para o consumidor. Então, você que é um empreendedor, você que é empresário, que está precisando, está procurando um marketing de qualidade para a sua empresa, entre em contato com a agência Vulgata, que você vai ter os melhores profissionais trabalhando contigo, você vai ter o melhor conteúdo sempre para as suas redes sociais, uma agência de marketing 360, que vai atender você em tudo, você não vai se preocupar com marketing. Então, só entrar em contato com a agência Vulgata e fazer sua cotação, fazer seu contrato, que vai ser sucesso. Obrigado a todos que acompanharam esse episódio da Conexo Empresarial. Obrigado a todos que curtem aí o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.